Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Hoje nós estamos aqui no Inova Week, diretamente da Universidade de Vila Velha, a UVV. E, se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem a honra de receber novamente Paulo Guedes. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. E você vai abordar a questão das energias verdes, né? Eu queria dar um passo no início, assim, muito se fala, né, sobre a economia e tudo que há dentro da perspectiva de ESG, mas existe uma necessidade, pelo que eu entendo, Paulo, de capacitar, né, de levar a educação de quais são as oportunidades, como fazer essa economia de fato virar realidade. Como que você vê esse mercado, esse potencial desse mercado e essa questão de poder levar cultura e educação também para que a gente tenha, desenvolva e lidere, né, efetivamente essa pauta de energias verdes? É uma excelente questão essa, porque a aproximação convencional tem sido uma aproximação negativa. Ela tem sido o seguinte: olha, como está poluindo, como a energia, a civilização ocidental gira em cima de combustíveis fósseis, como isso foi montado dessa forma, e aí houve a globalização, encaixaram-se as economias do mundo inteiro, e como está todo mundo em cima do sistema convencional, o que nós vamos ter que fazer é reduzir um pouco o crescimento econômico, nós vamos ter que tributar as empresas que estão poluindo, nós vamos ter que dar subsídios para os outros, etc. É uma aproximação relativamente convencional, tem lá os seus aspectos, mas eu acho que perde a essência do fenômeno que nós vamos atravessar daqui para frente. E é muito oportuno que seja no Innovation Week, aqui da UVV, porque a palavra-chave para esse desafio da transição energética chama-se inovação. E é exatamente o que não está sendo abordado. Está todo mundo pensando o seguinte: olha, como é que nós vamos fazer para enfrentar isso? Já que a preferência dos consumidores agora é por um clima melhor, por qualidade do ar, por qualidade da água, etc. Então o consumidor quer isso e isso vai exigir custos mais altos, as empresas vão ter que reagir a isso, com novos processos que descarbonizem, que está tudo certo. É tudo razoável, é tudo verdade. Os consumidores querem um mundo mais limpo, de um lado, e as empresas vão ter que reagir oferecendo isso de outro lado. E aí estão pensando justamente que isso vai envolver custos mais altos, porque se em vez de usar o combustível fóssil, eu for usar agora o hidrogênio verde, a amônia verde, isso tudo é mais caro e tal. Só esqueceram das inovações. E aí tem um economista que eu acho interessante também, que é o Schumpeter, que diz o seguinte: a maior concorrência, a essência da economia de mercado, ele chama de capitalismo, porque é um nome que eu não gosto muito, mas vamos usar então, a essência disso é a inovação. A competição que realmente interessa não é só essa competição do seu concorrente que está usando a mesma técnica e estão vendo quem é que reduz custo mais rápido. Então, não é só isso. A verdadeira competição, ele chama até de, inadequadamente, na minha opinião, porque como ele era austríaco, e aí escreveu o livro em inglês, e ele chamava de a destruição criadora, como se a destruição fosse o substantivo e criador é o adjetivo. É o contrário. É a inovação disruptiva. O substantivo é a inovação, porque a ênfase dele é na inovação. Então, a inovação disruptiva. Então, vem, de repente, um carro elétrico que custa metade do preço do carro de combustível fóssil. Aí tem uma bateria de lítio, de repente, que também custa menos do que... Aí vem agora estão pensando, inclusive, em energia solar, que aí o custo é mais baixo ainda, só que ela tem um problema da intermitência, então você tem que estocar alguma coisa para depois poder carregar na hora que... Então, em resumo, o que vem por aí é uma onda de inovação que vai fazer essa transição energética.
essa descarbonização produtiva e que vai permitir que você, no futuro, tenha realmente menos poluição em cima de inovações que vão mudar a forma como esses produtos são hoje feitos. E é transversal. É o que ele fala, quando a inovação vem, ela é disruptiva em todos os setores. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Paul Clements, que foi um dos idealizadores da sigla ESG, mas uma curiosidade é que a sigla inicialmente era GES, ou seja, governança vinha antes das outras letras, né, de environment e social, né? Como que a gente consegue vincular a utilização de energias renováveis, mas tendo em perspectiva a governança das empresas e como é possível ser mais competitivo exatamente ao adotar esse tipo de prática nos negócios? Houve um certo cansaço com o ESG convencional, porque o ESG convencional chegou exatamente assim. Ambiental, environment, ok, nós todos queremos um ambiente melhor. Então, como é que nós vamos garantir um ambiente melhor? Vamos tributar as empresas que estão poluindo e vamos subsidiar as empresas que poluírem menos, com crédito de carbono, etc. É um approach convencional, interessante, e aí todo mundo começou a se fantasiar de verde. Você pega uma folha de bananeira, bota na frente da sua empresa e diz que você é verde, entendeu? A mesma coisa o sustainability, né? É ESG, né? É o ambiente, a governança o social. E o social, desculpe, o social. O social é justamente para você dizer, olha, nós temos, não é só o stakeholder, não é só o equity owner, é o stakeholder, é toda a comunidade, é toda a sociedade precisa se beneficiar disso. Sim, mas é isso mesmo. Nós queremos que toda uma sociedade, os sócios da empresa, que são os proprietários, que têm as ações da empresa, mas também os trabalhadores, também os consumidores. Então, houve um certo cansaço, porque todo mundo falou assim, não, o ambiente, ok, tem que ser verde. O social, sim, o social, nós todos estamos preocupados com o avanço da sociedade. A governança, sim, a governança tem que ser uma governança que pense, internalize todo esse futuro e tal. Só que eles começaram com essa sopa de letras a trocar, falar, não, errou porque a ênfase foi muito no ambiente, mas esqueceram da governança. Passa a governança em primeiro lugar. Aí o pessoal, não, mas tem também o social. O S eu acho que tem que ficar na frente da governança. E nessa sopa eles perderam a essência do fenômeno que vem pela frente. A grande verdade é que a humanidade dá saltos exatamente através das inovações. Então, a primeira motivação é sempre essa, os consumidores, ou seja, nós, seres humanos, queremos um planeta mais limpo, queremos menos poluição. Aí as empresas começam a reagir a isso, falando, então vamos organizar os ESG. Aí, isso aí durante 2, 3, 4, 5 anos, virou uma mania. E aí todo mundo, ESG. Só que isso não está resolvendo o problema. A conversa não está resolvendo o problema. Você precisa de inovações. E aí as inovações começam a chegar. E aí sim você começa a atender tudo ao mesmo tempo. O consumidor, porque a energia eólica, solar e elétrica é mais barata. Ao mesmo tempo você atinge as empresas, porque elas começam a usar aquilo dentro do sistema produtivo. Aí o preço começa a cair, você começa a atender o consumidor e todo mundo. Então haverá uma transição energética aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Os otimistas dizem que é entre 5 e 10 anos, os pessimistas dizem que é entre 15 e 20 anos, 30 anos, mas a grande verdade é que a transição energética já começou. E ela é, como dizia Schumpeter, avassaladora. Ela vai transformar todos os setores em altíssima velocidade, muito mais do que nós estamos pensando. Acho que tem um ponto aí nessa sopa de letrinhas também que às vezes a gente deixa de lado, que é o E do Economics também, né? Deveria ser o ESG, né? E você fez um movimento também, criou um fundo, né, que justamente para olhar para esses projetos que acho que no fim do dia é como você falou, a transição energética, as novas tecnologias que vão chegar, elas tendem, né, a diminuir o custo, eventualmente, de uma operação, o custo de capital, etc., e tornar projetos mais
rentáveis, né, mais interessantes economicamente. Então, quando você faz a criação do IVE, por exemplo, que tipo de projeto vocês estão buscando apoiar e como que você está olhando, de novo, enquanto um empreendedor para esse negócio? Perfeito. Você vê que quando eu pensei no S, até eu pensei no social, eu pensei em sustainability. Porque as mudanças só são realmente permanentes, então, se elas são sustentáveis, não só ambientalmente, mas também financeiramente. Quer dizer, senão você não consegue, você financia por um certo tempo, depois você não consegue manter. Então, é verdade, nós fizemos um fundo, na verdade é uma empresa de transição energética, é uma gestora multiprodutos, mas o tema é justamente a transição energética, a descarbonização produtiva, esse futuro de inovação atravessando todos os setores. Então, na agricultura, nós vamos ter que usar fertilizantes nitrogenados, que hoje a gente importa, nós vamos ter que produzir aqui para baratear, para tornar acessível. Aí você sai da agricultura, você vai para a energia, para produção convencional. O aço verde, como é que vai ser o aço verde? Como é que eu posso produzir um aço que, em vez de 2 toneladas de carbono, ele emita quase 0? Então, vai atravessar ali também. Mas também vai atingir a aviação, o que eles chamam de combustível da aviação sustentável, combustível sustentável de aviação. Na verdade, como é que você substitui também o combustível fóssil para a aviação. É o Sustainable Fuel Aviation. Como é que você vai produzir isso? Então, toda essa... por isso que eu me lembro do Schumpeter, porque ela vai atravessar todo o processo produtivo. E aí vem o aspecto da formação do capital humano, que é a coisa mais importante. É o capital humano. É o capital humano que cria essas inovações e é o capital humano que vai ter que operacionalizar essas transformações. Então, eu me lembro que lá atrás, 40, 50 anos atrás, quando nós fizemos um banco, ao mesmo tempo eu criei o MBA Executivo em Finanças para poder preparar a mão de obra para esse macroambiente que tinha no Brasil, que exigia formação. Naquela época estava cheio de engenheiro e faltava financista, faltava economia, finanças, faltava isso. Hoje reverteu. Hoje está cheio de economista, de finanças e tal, mas cadê a turma da operação? Cadê o engenheiro que vai fazer essa transição energética também? E, na verdade, não é só o engenheiro, é todo mundo, é de cima a baixo. E aí nós estamos criando a Vivens, que é uma empresa também educacional, quer dizer, é como se fosse uma escola da transição energética. Se o futuro é verde e digital, quem vai formar o capital humano para esse futuro? E o capital humano em todos os níveis da empresa. Não adianta só o líder ter uma visão de implementação dessa transição energética no setor dele. Ele precisa, o pessoal de marketing tem que entender que o mercado vai exigir essa transição energética, ele vai ter que se comunicar dessa forma. O pessoal operacional de produção, os engenheiros, vão ter que produzir essa transformação energética. Ao mesmo tempo, o chão de fábrica também. Cadê o operador de pá eólica? Cadê o sujeito que vai subir lá naquele poste e vai consertar a pá eólica? Cadê aquele cara? Aparentemente, ele é menos sofisticado que o engenheiro que produziu aquela turbina, etc., mas ele é fundamental. Sem ele, o troço também pode parar e não funcionar. Então, uma escola de transição energética em todos os níveis, e nós vamos ter prazer de estar... Vocês são gestores, nós vamos tentar esverdear e digitalizar. Sem dúvida. Os gestores. Nós já somos meio verdes. Já está muito em linha com a nossa marca. Então, estamos no caminho certo. Paulo, uma coisa que me vem muito à mente quando a gente olha para a enxurrada de carros elétricos, e aí puxando muito para o nosso momento atual, é que nós não temos ainda uma infraestrutura capaz de dar autonomia para esses veículos percorrerem grandes distâncias ainda no Brasil. Se a gente olha outros países, talvez já está um pouco mais avançado. E quando a gente olha, por exemplo, para o desafio das baterias de lítio também, como que a gente pode equalizar esse tipo de adoção de novas tecnologias, como é o carro elétrico, com os desafios da infraestrutura no Brasil e como que o papel
privado, junto com políticas públicas, podem influenciar positivamente esse cenário? Essa transição exige, e isso o economista tem que entender também. Eu, como economista, eu tinha impaciência de querer que tudo aconteça em alta velocidade, porque só que tem a beleza, por isso que eu gosto da liberal democracia. Porque o liberal, ele quer abrir, ele quer fazer as coisas mais rápido, deixar o mercado funcionar, deixa o carro entrar em alta velocidade e tal, para todo mundo poder usar, consumir, etc. Só que você pode destruir uma indústria automobilística que está instalada. E tem milhões de brasileiros que estão em toda a cadeia produtiva. Então, o desafio dessa adaptação, dessa transição, é realmente uma conversa público-privada. O público tem que saber que a liberal democracia, só liberal na economia, mas a democracia tem que pensar também no ser humano, nos milhões de empregados que estão ali. Como é que você faz essa transição energética? Por isso que isso é um processo. E a parceria, a conversa da indústria com os governos, ela esse foi o meu aprendizado também no governo. Ela acontece. Você sabe que você tem que ir naquela direção. Você não pode ceder a lobbies setoriais. Você não pode ser capturado por lobbies setoriais. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tem uma velocidade que a democracia ou que a infraestrutura industrial, que a economia consegue digerir sem a ruptura. Então, isso é um aprendizado. Você falou de uma avalanche que está acontecendo de carro elétrico entrando com bateria de lítio, etc. Agora, qual é o componente de poluição de fazer a bateria do lítio? Você sabe qual é? É imenso. Uma bateria de lítio, a ser produzida, ela polui muito. O carro já não polui. Ele está lá na ponta. Mas para fazer a bateria, poluiu para caramba também. Então você tem uma velocidade aí que não é bem... E esse desafio está sendo enfrentado pelo mundo inteiro. No Brasil, se você pegar o gráfico dos últimos 12 meses, você vê todos os veículos importados de vários países. Então, a importação de carros italianos, importação de carros alemães, importação de carros americanos. Elas estão fazendo assim. Aí depois, importação dos carros chineses. É uma avalanche. O mundo ocidental está reagindo como? Os americanos, 100% de tarifa de importação em cima do carro chinês. Aí o alemão, não, vou botar só 40%. Aí no Brasil, os caras, não, no Brasil pode entrar. Daqui a pouco a indústria vai falar, peraí, me dá um tempinho, porque eu estou todo em cima de flex. Eu estou no flex ainda. Eu estou ou no etanol ou no gasolina, o diesel, o fóssil convencional. Ou eu estou no petróleo ou eu estou no etanol. Aí, de repente, você vai destruir toda a minha indústria com esse elétrico aí. Peraí, vamos conversar a respeito. Então, isso é a dimensão dessa interação governo com o setor privado. Você fala, você vai destruir toda a indústria automobilística brasileira. Eu sou um liberal, eu acho que o consumidor merece o acesso, só que eu aprendi, estando no governo, que é o seguinte, se você fizer isso muito rápido, você destrói todo um parque. Não é melhor você ir... Como é que você vai... Você não pode impedir a mudança, você tem que ajudar e permitir a mudança. E de fato vai ter um meio do caminho, né? Que talvez seja o carro híbrido, que ainda vai acompanhar essa infraestrutura. Esse é o meio do caminho que já está sendo tentado. Então, nós já estamos reagindo com o carro híbrido. Então, os japoneses aqui já partiram para o híbrido. Os americanos estão partindo para o elétrico. Os chineses já entraram mais barato que todo mundo. Então, esse é o desafio público. Eu não sou ministro, não tenho que falar mais sobre isso. Então, agora eu estou justamente na IVE fazendo os investimentos para fazermos essa transição energética. Então, agora eu estou do outro lado da cerca, ajudando a acontecer a mudança de forma que doa menos, que seja mais eficiente, que seja melhor para todo mundo, que reduza os custos, que dê competitividade para a indústria brasileira, para a agricultura brasileira, para o agronegócio, que dê competitividade para as nossas empresas e que dê produtividade para os nossos trabalhadores. Paulo, a gente poderia ficar horas aqui. Estamos honrados mais uma vez em ter a sua presença no podcast.
E a gente sabe que tem um auditório lotado te esperando, que você vai dar a palestra magra. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, por todos os insights. Eu agradeço a vocês como chanceler da UVV e como parceiro também da UVV na Vivens, a Escola de Transição Energética. É como você falou, tem a IVE para fazer os investimentos na transição energética, mas tem a Vivens para formar Excelente. toda essa cadeia produtiva e todo esse capital humano que vai ser importante. Paulo, novamente, muito obrigado. Abraço para os gestores. Um abraço. Tudo de bom. E você que chegou até aqui, fica o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa também as notificações para você receber os próximos episódios e compartilhe esse episódio com alguém que você considera que vai fazer a diferença na vida dela. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.